Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 26. Vamos fazer uma leitura desse contexto. 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1. Aqui nós temos o reinado de Uzias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado de um jovem. E mais para frente a gente vai ver que jovem que foi esse. Vamos começar aqui no versículo 1 do capítulo 26 de 2 Crônicas. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod, e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Verso 10. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total de cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atingirem flechas e grandes pedras. Vamos parar aqui. Nós estamos falando de um rei chamado Uzias. Ele também, na Bíblia, é conhecido como o rei Azarias. O que aconteceu com esse rei? Ele era rei ali da terra de Judá e Benjamim. E o seu reino, ele foi caracterizado por uma prosperidade muito grande. Desde aí, Salomão, nenhum outro reino havia recebido tal prosperidade. Por quê? Cidades haviam sido reconstruídas, fortificadas. Entre os vizinhos, ele era um rei grande. Todas as nações estavam ali fluindo seus comércios para Jerusalém. E o que aconteceu? Vamos continuar lendo aqui o verso 5. Divulgou-se a sua fama, a fama de quem? De Uzias, até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Então nós estamos falando aqui de um rei muito forte, de um rei abençoado por Deus. Um rei que havia recebido todas as bênçãos do céu. Um rei cujo nome estava se destacando aí entre as nações. Era um rei abençoado. Irmãos, essa prosperidade exterior, no entanto, ela não foi acompanhada por um correspondente avivamento espiritual. Infelizmente. Sabe por quê? Os serviços ali do templo prosseguiam normalmente. Passava-se ano, entrava ano, passava ano, o serviço continuava normalmente. Multidões se reuniam ali para adorar o Deus vivo. Mas o orgulho, o formalismo, gradualmente tomaram lugar da humildade e da sinceridade. Aqui na Bíblia está escrito algo do próprio rei.
desse rei Uzias. Vamos continuar a leitura no verso 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Irmãos, o pecado que produziu desastrosos resultados para esse rei foi o pecado da presunção. Como pode? Ele sabia que só quem podia entrar no templo para queimar incenso eram os sacerdotes, aqueles descendentes de Arão. Por quê que ele entrou lá para queimar incenso? Por quê? Aqui o livro Profetas e Reis justifica. Diz que foi a soberba de Uzias. O que mais que aconteceu depois desse episódio? Vamos prosseguir a leitura no verso 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, os filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor. Nossa, que coragem, né? Falando para um rei. Você teria coragem? Vocês teriam coragem de estar ali no lugar daquele sacerdote, ver um rei vestido tão bem, com cabelos tão cheirosos, talvez, com correntes, e ali você olhando e dizer: olha, é o seguinte, você pecou, sai agora, você transgrediu, e isso não vai ser para a tua honra, nem para a tua glória. Da mesma forma que eu fiz essa comparação, de nós falando isso para alguém tão grande, para um rei, o Uzias teve. Ele pensou assim: nossa, esse povo falando para um rei, nossa, ele se encheu de ira. Como ele, sendo rei, ele fosse assim repreendido, tratado dessa maneira? Irmãos, mas Deus, ele não deixa profanarem o seu santo templo. No caso ali, o santuário. Então, enquanto Uzias estava ali, naquela rebelião contra os mandatos do Senhor, um juízo divino estava prestes a acontecer. Naquele mesmo momento, em sua testa, apareceu lepra. Lepra. Então, Uzias, naquele momento, atribulado, deixou o templo para nunca mais ali entrar. E a Bíblia diz que até os seus últimos dias, ele ficou completamente leproso. Essa é a loucura de desobedecer um claro, assim diz o Senhor. Essa é a loucura. Aquele presunçoso pecado não poderia ser justificado por longos anos de experiência no reinado. Não poderia ser justificado com nenhuma desculpa. Aquele pecado da presunção acompanhou aquele homem até os seus últimos dias ali, que ele reinou Israel. Esse juízo, ele teve uma influência refreadora sobre o seu filho, um filho que tinha por nome Jotão. Então, Jotão, nossa, ele ficou assim, indignado. E ele pegou ali as responsabilidades do Estado até antes do seu pai morrer. Logo que seu pai morreu, ele já estava por dentro, já sabia o que tinha que fazer ali no reino. Foi, irmãos, exatamente nesse contexto que Isaías, um jovem da linhagem real, foi chamado por Deus. Foi exatamente ali nesse contexto. O que Isaías ia presenciar? Isaías, ele ia presenciar a queda de Samaria. Ele ia presenciar ali as tribos de Israel todas serem espalhadas entre as nações. Isaías ia presenciar grandes coisas que iriam acabar ali com o nome de Israel. Mas esses perigos que pareciam ser esmagadores, não
eram tão importantes quanto a preocupação que ele tinha com o povo. Aquilo deixava depressivo. Vamos rapidamente para o livro de Isaías. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Então, Isaías, naquele momento, perto do templo, ele estava com a cabeça cheia de pensamentos. Muitos pensamentos fervilhavam ali a sua mente, pertinho ali do templo. Rapidamente aconteceu algo inédito. Uma coisa muito fora do comum aconteceu. Apareceu que o portal do véu interior do templo parecia se abrir. E ele pôde ver o Santo dos Santos. Ele pôde ver um lugar onde os seus pés jamais tocaram. Sabe o que Isaías viu? Naquele momento, ele teve uma visão do próprio Deus, Jeová, assentado em seu trono, alto e sublime, enquanto o séquito de sua glória enchia o templo. De cada lado do trono pairavam serafins. Nossa, imagina agora essa cena. Vamos aqui para o capítulo 6. Vamos começar a ler o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Gente, que cena! Que cena era essa? Ele estava ali parado perto do templo, e rapidamente, parece que o véu se abre. Os seus olhos começaram a contemplar um lugar onde seus pés nunca tocaram. E ali ele vê anjos, serafins, voando. E ele via o próprio Deus. Aqueles serafins, eu imagino a voz deles, né? Acho que era linda. Dizia: Santo, Santo, Santo. A terra está cheia da glória de Deus. Que experiência maravilhosa. Então, naquele momento, Isaías pensou assim: oh, eu estou podendo, hein? Estou podendo. Acabei de ver o Santo dos Santos. Quero só chegar lá na igreja, falar para o povo que eu vi. Foi isso que ele pensou? Claro que não. Isaías pensou assim: nossa, eu sou completamente pecador. Eu sou pecador da cabeça aos pés. O que será de mim? Eu estou vendo o Rei da Glória. Ai de mim. Olha o que Isaías falou. Vamos continuar lendo. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, naquela aflição, naquela angústia, se Isaías tivesse deixado ali, ele com certeza não ia resistir. Só que aí, olha como Deus é bom, olha como nosso Deus é amor, é misericordioso. Ao ver aquela criatura que ele ama muito, ele enviou ali um serafim. E olha aqui no verso 6 o que ele diz. Olha, então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar, com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que bonito, né? Então, naquele momento, naquele desespero, ele: ai, socorro, eu vou morrer, ai de mim, porque eu habito no meio de pessoas de lábios impuros, sou um homem também de lábios impuros, coitado de mim. Então, veio o Senhor Deus e tocou os seus lábios. Naquele momento, irmãos, nada mais importava. Não importava se Jerusalém ia ser cercada, não importava se as 10 tribos iam ser divididas. O objetivo de Deus era que o povo, ao ver tudo isso, se arrependesse e voltasse para o primeiro amor. Esse era o objetivo, mas não importava aquele sofrimento, sabe por quê? Porque os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos contemplaram os serafins, e eles falavam que a terra toda está cheia da glória de Deus.
Naquele momento não importava mais nada. Não importava se vinham pessoas, iam falar dele. Não importava se ele era uma pessoa pobrezinha. Ele era rico porque os seus olhos viram o dono de tudo, o Rei da Glória. Então, a partir daquele momento, ele se tornou um mensageiro da esperança. Um mensageiro da esperança, levando esperança para o povo. Levando a verdade, a palavra, como um profeta de Deus. Ele ficou ali mais de 60 anos, evangelizando, falando, pregando. Que bonito. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Esse é o exemplo que eu, como jovem, você como jovem, você como adulto, como idoso, como criança. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. O exemplo de Isaías, buscar e adorar ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Todas as vezes que eu leio essa história, eu fico muito feliz. E eu me lembro de uma pessoa muito especial na Bíblia. O nome dela é Maria Madalena. É incrível, é incrível. Quando uma pessoa olha nos olhos de Deus, ela é transformada. É incrível. Quando Jesus olha nos teus olhos, é um milagre que acontece. A restauração é por completo, não é pouquinho. É porque ele faz restauração da alma e do corpo. Quando Jesus olha para os teus olhos, ele te cura. E ele coloca uma vontade incessante de falar para todo mundo que ele é o Salvador. Eu quero fazer parte lá no céu. Eu quero ver os serafins pessoalmente voando. Eu não quero só ouvir, ler e ficar feliz com esses lindos relatos. Eu quero estar lá. E você, quer também? Então, ao nós dizermos Maranata, que ele venha e venha para nós o mais rápido possível. O Quinteto Esperança está muito feliz de participar aqui de mais um culto jovem. Infelizmente, está chegando ao fim. Cadê o A? Infelizmente está chegando ao fim, mas é uma imensa alegria louvar o nome do nosso Deus. Um Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Um Deus belo, amoroso, é o Deus da diversão. Não é um Deus tirano, um Deus triste, um Deus que te faz ficar acanhado. É o Deus da alegria, o Deus do sorriso, o Deus de amor. E onde há amor, há felicidade. Não é verdade? Agora a Mônica vai cantar o hino final, que nós possamos meditar nesse hino. Ele diz que quando Cristo olha nos nossos olhos, um milagre acontece. Isso é verdade. A gente acabou de ler isso aqui em Isaías e também viu um pouquinho de Maria Madalena. Que Deus possa ser louvado. Amém?